Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC. Para você que está no nosso canal no YouTube ou na nossa rede de rádio, hoje nós estamos recebendo nessa reta final de segundo turno em Fortaleza para falar sobre política o deputado estadual Renato Roseno. Seja muito bem-vindo à rede ANC. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos aqui que estão fazendo a rede ANC. Deputado, já começando a falar um pouco sobre esse cenário de segundo turno, o pessoal tinha uma candidatura própria no primeiro turno e agora, nessa segunda etapa, houve um posicionamento em favor de Evandro Leitão. É unanimidade no partido? O que levou o pessoal a tomar esse posicionamento? Em primeiro lugar, a nossa responsabilidade com a defesa de valores democráticos, né? O mundo inteiro está vivendo um processo muito tenso, né, em que há uma ascensão de correntes autoritárias e antidemocráticas. Você viu isso, por exemplo, nas eleições europeias de diferentes países, né? A ascensão de uma extrema-direita que é negacionista, ela é contra a ciência, ela é contra, né, o conhecimento, ela dissemina fake news e desinformação, ela é contra direitos fundamentais que a gente achava que já consolidados, né? Na verdade, inclusive, ela quer retroceder, né? Por exemplo, direitos de mulheres, direitos de negros e negras, imigrantes, população mais pobre, LGBTs. Esse é um fenômeno mundial, né? Você vê, por exemplo, eleições como na Alemanha, o partido nazista, né, que desde o final da Segunda Guerra, em 1945, não ganhava em nenhuma região, ganhou numa região central na Alemanha. Então, o que acontece no mundo hoje é que você tem uma crise socioeconômica, uma crise ambiental, e nessa crise uma parcela da população, né, acaba apostando, lamentavelmente, nesse extremismo de direita violento que ganhou muito as redes. Bom, aqui no Brasil, nós desde o primeiro momento, né, quando esse extremismo de direita ele se levanta, né, por exemplo, ele faz o golpe contra Dilma, a gente foi contra o golpe, né, ele apresenta Bolsonaro, né, naquele momento em 2018, no segundo turno, nós, né, de imediato apoiamos a candidatura de Haddad, né, e em 22 fomos, né, às ruas já no primeiro turno com Lula. Então, esse nosso posicionamento é um posicionamento consensual, é um posicionamento unânime, e ele obviamente, incondicional. A gente não condiciona, né, por exemplo, o apoio nesse segundo turno a nenhum tipo de ocupação na futura gestão, né? Ele se dá por questões de ordem principiológica, uma questão de princípio para nós. Veja, tem dois projetos antagônicos em Fortaleza, né? Um projeto ele tá vinculado ao negacionismo, ao armamentismo, né, ao deboche, à violência contra as mulheres, né, se aliou à turma da prefeitura, né, Roberto Cláudio, os vereadores que aprovaram a taxa do lixo. Esse é um projeto que é um projeto, na minha avaliação, hoje de continuismo, ele não tem nada de novo, né? E tem um outro projeto. Veja, eu não sou do PT, né, você pode até não morrer de amores pelo PT, não se trata disso, eleição não é futebol, mas o outro projeto é o que permite que a gente dialogue sobre política social, sobre política pública, sobre distribuição da riqueza, sobre política para moradia. Veja, o governo Bolsonaro e os bolsonaristas são contra a moradia social. Durante todo o governo Bolsonaro, o estado do Ceará não teve uma única casa de habitação social, ou seja, né, para as camadas mais pobres. Então, foi necessário voltar ao governo Lula para voltar o Minha Casa Minha Vida, para voltar, né, a política habitacional. Nós estamos numa cidade que nós temos um déficit habitacional de 154 mil residências. A gente precisa, obviamente, de política habitacional. Deputado, o senhor tem participado da campanha, tem circulado nas ruas. O que é que o senhor tem percebido da população, conversado, apresentando essas propostas? O que é que vem de retorno de quem o senhor está escutando? Em primeiro lugar, é óbvio que você tem um medo muito grande do retrocesso. Eu digo assim, o medo não pode nos imobilizar, né? Hoje, antes dessa entrevista, eu estava todo dia eu converso com um trabalhador, né? Isso faz parte do meu cotidiano há muito tempo, né? Ir ao ponto do ônibus, conversar com quem está no ônibus, conversar com as pessoas na calçada que estão indo para o trabalho, isso é muito importante. Eu encontro muita gente dizendo, eu tenho muito medo de que o bolsonarismo volte, aquele pessoal das armas que era contra a vacina e tal. Eu disse, olha, não adianta ter medo, eu digo, você tem que trabalhar, tem que votar, né? Mas, sobretudo, tem que exercer, a gente não tem que ter medo de fazer política. A política não é algo menos nobre. A política, ela pode ser muito nobre. Ela pode ser feita por princípios, ideias, por conduta correta. Então, a política, o que é a política?
A política está para além do voto, está para além da eleição, está para além de partido. A política é aquilo que nós queremos viver no mundo. É a disputa das nossas esperanças para o mundo. Para mim é o melhor conceito de política. Eu quero um mundo mais ecológico, mais justo, mais pacífico, mais verde. Eu quero um mundo mais inclusivo, um mundo mais diverso. Essas são as minhas expectativas. Eu luto por isso que eu me posiciono no campo da esquerda. Porque eu entendo que esses são os valores da igualdade, da distribuição da riqueza, do saber e do poder, do respeito às pessoas. Há outras expectativas. Tem a turma da arma, né? A turma que acha que tem que expulsar imigrante, que é contra as mulheres e tal. É outra expectativa. Então é muito importante entender quais são os seus valores, quais são as suas expectativas e, além de votar, conversar com as pessoas. Tem uma questão que para mim é muito intrigante. Rede social. Juventude. Veja, a juventude, ela quer progredir, ela quer mobilidade social, ela quer mais educação, ela quer mais cultura. E eu entendo que ela possa ter associado uma parcela da juventude, sobretudo o trabalhador de aplicativo, o cara, né, o motociclista que está no aplicativo fazendo a entrega, ele pode ter se encantado por uma personagem que não existe, né, do porta-voz do bolsonarismo. Aquela personagem não existe. Ela não existe. Por quê? Não é... Veja, o bolsonarismo é o contrário do que aquele trabalhador precisa. Aquele trabalhador precisa de mais seguridade social, ele precisa de política de transporte, de política de habitação, de política de saúde, né? E o bolsonarismo é o contrário de tudo isso. Ele é a desesperança. O que o bolsonarismo faz com a rede social? Uma grande operação de marketing digital em Fortaleza e mostra um candidato que apesar de ser jovem, e ele é jovem biologicamente, mas ele tem práticas muito velhas, ele tem ideias muito velhas, ele se aliou a coisas muito velhas também. Mas o marketing digital faz com que ele pareça, né, antissistêmico. Veja, o candidato do PL você pode dizer tudo, mas tem uma coisa que ele não é antissistêmico. Ele é o pior do sistema. Né? E tem uma parcela da juventude precarizada, e aí eu diria assim, não adianta hostilizar essa parcela da juventude. Veja, a gente não vai educar as pessoas, né? A gente não vai convencer as pessoas, a gente não vai convidar as pessoas hostilizando as pessoas. Eu quero conversar exatamente com aquele trabalhador de aplicativo que vota no André. Eu quero conversar com ele. Eu quero conversar, eu quero escutá-lo, porque eu sei que ele não é um fascista. Né? Esse trabalhador não é um fascista. Ele tem sonhos, ele tem esperança de uma vida melhor, ele passa 14 horas por dia em cima de uma moto. Né? Eu respeito quem faz isso. Né? Ruim é entregar a cidade para quem nunca deu um dia de serviço na vida, que é o candidato do bolsonarismo, nunca deu um dia de serviço na vida. Então, esse trabalhador de aplicativo, que porventura está apoiando a candidatura do PL, eu quero conversar com ele exatamente para dizer o seguinte, olha, eu entendo quais são as suas expectativas, a sua esperança, e eu quero lhe dizer, a cidade melhor para você é a cidade que o nosso projeto, defende. É uma cidade mais igualitária, uma cidade mais pacífica. Veja, ele que sofre o dia a dia da violência, ele pode achar, vai ser o discurso de força que vai me dar mais paz. Não é. O que vai lhe dar mais paz é justiça. Porque a paz é fruto da justiça, de melhores condições de vida para todo mundo. O direito humano à segurança é fruto da segurança de todos os outros direitos. É essa a questão central que nós temos que entender. Por que outras sociedades são mais pacíficas? Porque elas têm maior coesão social. A violência é o contrário da convivência. Se você aumenta a convivência, você diminui a violência. Deputado, e aí o senhor, na própria Assembleia Legislativa, o senhor falou da sua preocupação com essas figuras que surgem como salvadores da pátria, antissistema. Como é que você avalia o seu posicionamento e olhar para André Fernandes afirmando que ele representa essa renovação na política, e de fato ele representa essa nova figura? Não tem nada de novo. Veja, a palavra novo é uma palavra que ela é muito interessante porque ela pode ter muitos significados. Né? Ele é novo do ponto de vista biológico? Sim. Né? Mas ele é novo do ponto de vista das ideias? Não. Ele não é novo. Veja, ele está aliado ao Roberto Cláudio, está aliado ao Gardel, né, que foi o presidente da Câmara, que levou a votação da taxa do lixo. Então tudo isso faz com que, dentre outras coisas, né, seja necessário que a gente pense o que é de fato que é novo. Eu acho que a personagem é nova.
né? Tem uma roupagem nova, tem um marketing digital ali eficiente, se mostra antissistêmico, quando na verdade, na minha avaliação, é o pior do sistema. Uma das principais críticas é a questão da falta de experiência. Essa talvez seria a maior crítica direcionada ao André Fernandes? Olha, todo jovem, ele quando vai ingressar no mercado de trabalho, né, esse é uma barreira. Eu não diria necessariamente experiência, mas eu acho que alguma vivência no mundo do trabalho um gestor tem que ter. Veja, um gestor vai ter que rodar a folha de pagamento todo mês. Não adianta fazer vídeo no YouTube. Né? Não sai folha de pagamento de vídeo do YouTube. Ele vai ter que, logo em janeiro, toma posse dia 1º. Logo em janeiro, ele vai ter que coordenar a matrícula de creche e do ensino fundamental. Não dá para fazer vídeo do YouTube para fazer isso. Né? Vai ter que enfrentar um grande problema na cidade, que é o problema de mobilidade. Então, veja, ele vai precisar, né, um conjunto de vivências que o candidato do PL não tem. Repito, qual é a experiência profissional? Né? Qual é a experiência profissional? Eu faço essa pergunta para você, Felipe. Se você tivesse um pequeno comércio, uma pequena lanchonete, uma venda de roupa, você entregaria a gerência do seu pequeno negócio para alguém que nunca deu um dia de serviço? Claro que não. Você não daria, porque você teria muito cuidado com aquilo. Você vai entregar a 4ª cidade do país, né, com uma série de desafios e complexidades. A quem nunca teve uma experiência profissional na vida, a quem nunca deu um dia de serviço na vida, a quem não tem nenhuma experiência no mundo do trabalho, não é razoável. Nessa semana, o senador Cid Gomes, ele concedeu uma entrevista, ele afirmou que não acreditava que essas figuras que estão apoiando André Fernandes tivessem firmado um compromisso com ele, sem ele ter firmado compromisso com essas figuras. Qual a possibilidade de essas pessoas que estão apoiando o André agora terem interferência se ele chegar a ser prefeito de Fortaleza, como, por exemplo, ele promete derrubar a taxa do lixo e agora é apoiado por figuras que ajudaram a instituir essa taxa em Fortaleza? Como é que você avalia esse contexto? Esse cenário? Eu acho que as máscaras caem, né? Eu acho que tem, bom, primeiro, o pessoal que estava com o Sarto, a quase totalidade está com o André Fernandes. Então, assim, veja, você que está nos escutando aqui, que é contra a continuidade da atual gestão, não pode votar no André, porque o André é a continuidade da atual gestão. É isso, o Roberto Cláudio está lá, virou o mentor do André, né? Está todo o tempo do lado. É só lembrar o que o André falava do Roberto Cláudio. Era bom que o Roberto Cláudio lembrasse do que o André falava dele durante a pandemia, né? Porque já que se o ex-prefeito Roberto esqueceu, a gente tem que lembrá-lo do que ele era criticado quando ele, prefeito da cidade, né, teve que enfrentar aquela pandemia. Por exemplo, se dependesse do André, não ia ter o hospital de campanha lá no Presidente Vargas, por exemplo. Né? Bom, então, de fato, é uma tentativa de continuidade. Mas tem um outro elemento aí, que é um elemento ruim da política, que é ruim da humanidade, é o ódio. O que está movendo, né, essas figuras da gestão Sarto pode até ter sido um acordo ou não com o André, mas é sobretudo ódio, né, ao PT. Veja, eu não sou do PT e nem acho que o petismo é uma força... o petismo é hoje uma força de centro na sociedade. Né? Agora, o antipetismo é uma expressão de ódio. Né? E você vê muito, né, você vê as entrevistas, você interpreta as palavras, você vê mais do que votar num projeto, eles estão querendo derrotar, eles estão querendo impor uma derrota ao Camilo, ao Eumano. Repito, veja, eu não morro de amores pelo PT, eu tenho críticas, votei contra, quantas vezes já contra o governo Eumano? Né? Porque para mim, política não é futebol. Aquilo que eu acho certo eu voto, aquilo que eu acho errado eu voto contra. Né? Inclusive ter colocado torcida de futebol na política foi uma manobra errada, equivocada. Né? O Evandro, o fato dele ter tido uma vivência num clube de futebol, isso não deveria interferir na candidatura dele a gestor, ok? Então política não é futebol. Então, para mim, o que é muito importante é aqui dizer, você pode até não morrer de amores pelo PT, mas indiscutivelmente, você tem duas opções. E uma opção é a volta do bolsonarismo e a outra opção é uma opção que vai lhe permitir, inclusive, ter espaço para ter crítica, porque do lado de lá não vai ter espaço. E se você quiser mudança, lembre-se disso. Né? A mudança não está no André, a mudança não está no PL. Lá vai ser continuidade da atual gestão.
O senhor foi candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2020, fez um plano de governo. De lá até aqui, o que foi que você observou que avançou na cidade? O que é que necessita hoje? Qual a prioridade de Fortaleza? Qual a sua visão nesse sentido? Não, primeiro, a prevenção social à violência, né? O debate sobre violência é um debate que está sendo mal feito. Veja, o debate não é armar guarda ou não armar guarda. Veja, o artigo 144 da Constituição, ele vai definir o que é a segurança pública. Ele vai dizer que policiamento ostensivo é polícia militar. Ali, muito importante. A guarda de segurança pública mas o papel dela não é substituir a polícia militar, né? Isso para nós é muito importante, até em defesa dos guardas. Então, o que a prefeitura pode fazer? Nada, ela pode fazer muito. Eu sou presidente do Comitê de Prevenção à Violência, né? Eu estou nessa lida, né, de prevenção à violência. Fui coordenador do SEDEC há muitos anos, fui coordenador da ANSED, conselheiro do CONANDA, eu sou servidor público concursado, de analista de políticas sociais, lidando com o tema de violência também, de política social. A melhor contribuição que uma prefeitura pode dar é prevenção social à violência. Veja, infraestrutura urbana, urbanismo social, Cali, Medellín, né, Cidade do México, Bogotá, as grandes cidades que já tiveram muitas experiências de violência e que diminuíram a violência, investiram muito em infraestrutura urbana, né? 2, ampliar a escolarização de todo mundo, né? Superar a evasão escolar, superar o abandono escolar, isso é muito importante. 3, muito investimento, muitas ações para a juventude mais vulnerável. Isso se chama prevenção secundária. Veja, a prevenção ela é primária para todo mundo, universal. Secundária é quem está mais vulnerável. E terciária é quem já está envolvido como autor ou vítima de violência. Nós temos que ampliar muito prevenção secundária, projeto social, né, ampliar a rede Cuca, fazer, né, fazer mais zonas vivas, estar nos conjuntos habitacionais e nas áreas mais vulneráveis. Estado social presente diminui os ilegalismos e diminui a força dos grupos armados. Esse é um debate fundamental, né? E eu vejo esse debate, por exemplo, por isso que eu estou votando no Evandro. Eu vejo maior condição de implementar essas propostas que eu defendo lá. Isso é muito importante. Nós entregamos para ele, né, uma proposta que é assinada por 35 entidades pastorais sociais, CNBB, né, o nosso Comitê de Prevenção. Nós entregamos. Era uma proposta aberta a todos os candidatos. Todos os candidatos receberam. Eu fiz questão de entregar agora, nesse segundo turno, são 12 propostas para prevenção social à violência. Para mim, esse é um tema central. Por quê? Você perguntou, o que é fundamental? Se eu aumento a convivência, se eu reduzo a violência, eu vou conseguir expandir os outros direitos. Chegar ao CAPS, chegar ao posto de saúde para fazer o pré-natal, né, transitar na cidade, procurar um emprego. 2, questão central ambiental, né? Nós temos uma cidade que está ambientalmente ferida. Nós temos que ter um grande processo de recuperação ambiental. O vereador Gabriel, ele fez um trabalho muito importante na defesa do meio ambiente, né? Foi o segundo mais votado da cidade, também fez as suas propostas, né? E uma cidade que tem muitas políticas para as mulheres, a mulher que procura a creche, que procura o posto de saúde, em especial a Adriana, que é a nossa grande vereadora também, fez um conjunto de propostas para moradia social que não são dela, na verdade são da Frente Popular por Moradia Digna, e do campo popular da reforma do plano diretor, né, que é para onde a cidade cresce. Veja, eles são vereadores, Adriana e Gabriel. A Adriana representando lá o movimento de moradia, o movimento de mulheres, né, entrega essa síntese que, não, repito, não é dela, é do conjunto dos movimentos sociais, e vão cobrar. É isso que eu estou dizendo. Veja, nós não queremos o Evandro prefeito para afiançar 100%, não é um cheque em branco, é para lutar, é para ter espaço para lutar, para implementar propostas. É um apoio racional, né, é um apoio decidido, né, por aquilo que pode ser melhor para a cidade. O senhor explanou aqui algumas prioridades da cidade de Fortaleza. O senhor tem acompanhado os debates? O senhor acha que lá tem sido a oportunidade para os dois candidatos explanarem, né, o que eles querem apresentar para a melhoria de pontos principais aqui da capital? Olha, debate é difícil, né? Assim, eu acho que sempre em entrevistas como essa aqui, o candidato ele consegue desenvolver mais o seu conjunto de propostas. O formato dos debates hoje no Brasil, né, ele deixa muito pouco tempo, inclusive, para a elaboração
para a elaboração de propostas com mais conteúdo, né, com maior complexidade. Então, acaba sendo muito, né, a frase de efeito que vai virar um corte, que vai entrar na rede. Eu acho que a rede social ela acaba, né, diminuindo muito a complexidade das ideias. Eu, particularmente, eu gosto muito desse formato, eu gosto muito de entrevistas, né? Daquilo que o candidato possa falar mais. Claro, e o debate é um momento importante, mas eu acho que é tão importante quanto são um conjunto de entrevistas em que os candidatos possam... Lamento muito que o André tenha faltado a entrevista de uma grande rede aqui. Por quê? Porque quando é pergunta mais técnica, aí, de fato, a personagem desmonta, né? Como foi, por exemplo, a gente lembrar, o capitão Wagner chegou a perguntar para ele sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Câmara, e você viu que ali ele acabou fugindo um pouco da pergunta. É porque não sabe, né? É isso, como é que quer ser gestor que não domina o ciclo orçamentário, né? Ou seja, isso é isso. Veja, dia 1º de janeiro não dá para fazer vídeo para rodar a folha de pagamento, né? Para o servidor ganhar dia 1º de fevereiro, a folha de pagamento vai ter que começar a ser rodada logo em janeiro, na primeira quinzena de janeiro. Não dá para fazer vídeo para dizer que não, isso não existe. Tem que ter algum nível de conhecimento de como é que funciona a máquina. Apesar de defender a candidatura de Evandro Leitão, o senhor teria alguma crítica, alguma observação para o PT, para a própria escolha do Evandro? Você acredita que tenha sido o melhor nome a ser escolhido dentro ali do partido? Veja, nós do PSOL optamos por lançar uma candidatura própria, né? Eu sempre acho que eleição de 2 turnos, acho que a eleição de 2 turnos tem que ser assim, né? Eu acho que os partidos têm que lançar os seus candidatos, os 2 candidatos mais votados vão ao 2º turno, as 2 candidaturas viáveis, né? Então, nós apresentamos a nossa candidatura. Não cabe a mim ficar fazendo retoque sobre a candidatura de outros partidos. Eu conheço o Evandro há muito, né? O primeiro mandato dele, ele está no 3º mandato, eu também, né? Nós tivemos embates muito grandes, inclusive, mas de maneira muito respeitosa. Eu quero dar aqui 2 testemunhos que eu, mesmo sendo, né, um parlamentar de um campo mais crítico, uma característica, ele sempre teve capacidade de diálogo, ele sempre teve capacidade de cumprir acordo. Né? Eu posso dar aqui, por exemplo, na lei de resíduos sólidos, né, que foi super importante, eu fiz muitas emendas em defesa do meio ambiente, em defesa dos catadores. Eu vi o Evandro, né, sustentar, né, a nossa posição em favor, por exemplo, dos catadores, né, num acordo que nós tínhamos firmado com ele em defesa da Bolsa Catador, que depois virou Auxílio Catador, inclusive contra o núcleo duro do governo naquele momento, né, por causa do custo que não estava calculado e tal. E o Evandro, ele cumpriu a palavra dele. Eu quero dar esse testemunho. Não foi só uma única vez, não. Eu ouvi. Então, assim, eu acho que uma boa característica é de você saber dialogar com o diverso, firmar a negociação e cumprir o acordo. Acho que cumprir a palavra é algo importante na vida. Em qualquer lugar da vida. Não é só na política, não. Na política isso é mais importante ainda. E veja, eu sou uma pessoa de esquerda, de traço socialista e tal. Eu reconheço a diversidade, eu reconheço que eu sou uma minoria, eu reconheço que a maioria que está nos parlamentos não defende aquilo que eu defendo. Mas eu sei conversar e eu sei reconhecer quem sabe conversar. E eu sei reconhecer qual é a negociação possível. Eu sei aquilo que não se abre mão, aquilo que deve ser negociado. Isso é bom para a sociedade. Isso é muito importante. O grande problema da extrema-direita é ela quer exterminar a gente. Ela quer exterminar a gente, ela quer acabar com a gente, ela quer Veja, quais são as palavras que ele utiliza, né, o candidato do bolsonarismo, né? São verbos em que a gente não pode sequer existir. Veja, é antidemocrático demais. Por isso que eu acho que é importante ressaltar essa característica, né, do Evandro nesse 2º turno. Capacidade de dialogar, agregar e cumprir acordo. Muito importante. Para uma cidade tão complexa, com tanto desafio, tem que saber coesionar, saber pactuar. Pelos discursos, as entrevistas que a gente tem acompanhado, nós observamos Evandro falar de time, né, que está com Lula, que está com Camilo, que está com Elmano. Mas nós não observamos isso, por exemplo, em André Fernandes.
a falar, a trazer Bolsonaro para a campanha aqui em Fortaleza? Você acha que isso é uma estratégia? Uma estratégia de marketing, né? Ele escondeu o Bolsonaro, né? Por exemplo, veja, em 18 e 22, ele dizia que era o 01 do Bolsonaro. Aí em 24 o Bolsonaro desapareceu. É meio óbvio, né? O Bolsonaro não é bem visto aqui. Então o problema é que é quando ele quiser que o Bolsonaro reapareça, né? Ontem, esses dias, o Bolsonaro agora apareceu na campanha de São Paulo, né? Já tentando fazer a sua campanha para 2026. A campanha de 2024 tem muito a ver com a campanha de 2026. Então, é óbvio que André escondeu o Bolsonaro e o bolsonarismo, deu uma suavizada na sua imagem, né? Suavizou a imagem, né? Digamos assim, se colocou como cordeiro, na verdade, né? Mas a gente sabe que tem lobo nessa história. Deputado, da reta final aí de campanha, o que fazer para que o PT possa, digamos assim, virar esse jogo, já que foi o candidato Evandro Leitão, foi o segundo colocado na primeira etapa? Em primeiro lugar, eu acho que não é o PT. Veja, eu tenho dito isso, não é pelo PT, não é nem pelo Evandro sozinho. Né? O Evandro, nesse momento, é um porta-voz. O PT é o partido que coesiona, mas é pela cidade, é pela democracia, é pelos valores. Né? Isso é muito importante. Eu tenho dito assim, veja, você está em dúvida? Né? Então, a primeira coisa, se você não for votar no primeiro turno, você pode ir votar no segundo. Isso é muito importante. Eu vou fazer 5 perguntas para você. Você é a favor da vacina? Da vacinação? Você se vacinou? Você acha certo que o bolsonarismo, né, tenha sido contra a vacina, tenha sido negacionista e tenha atrasado? Essa semana eu fui numa homenagem a um amigo, um grande amigo que morreu. Ele morreu em setembro e o nome dele estava na vacina para os meses seguintes. Se a vacina não tivesse atrasado, se o bolsonarismo não tivesse atrasado a vacina, esse meu amigo podia estar vivo. Então, primeira pergunta é essa. 2, todo mundo está assustado com a violência, mas você é armamentista? Você quer mais liberação de arma? Porque você daria mais poder a quem defende mais arma? 3, você é a favor das mulheres? Você é a favor da igualdade salarial entre homens e mulheres para a mesma função? Né? Você é contra a violência contra as mulheres ou você debocha das mulheres vítimas de violência? Isso é muito importante. 4, pergunta que eu fiz para o Felipe. Se você tivesse uma bodega, você daria essa bodega a quem nunca deu um dia de serviço para gerenciar essa bodega? E 5, você quer a continuidade da atual prefeitura? Porque se você quiser a continuidade, o candidato de fato é o André. Agora, se você quiser mudança, o candidato é o Evandro. Eu faço essas 5 perguntas para você. Não é pelo PT. Né? É sobretudo por aquilo que você defende como um projeto de cidade, como valores, né, que pulsam no seu coração. Então, a política tem muito problema, mas a gente não pode mudar para piorar. E por isso que a gente quer, na verdade, que a gente mantenha a nossa defesa da democracia, para agora e para o futuro. Deputado, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer demais sua presença aqui. Eu que agradeço. Mesmo meio a correria, arrumar um espaço na agenda para estar aqui na INC, eu sempre será muito bem-vindo. Eu queria que você aproveitasse esses instantes finais aqui para passar o seu recado para quem está nos acompanhando, nos ouvindo e nos assistindo. Não, primeiro eu quero agradecer você, Felipe, né, a toda a rede, a INC. Tenho muito respeito pelo trabalho que vocês fazem. É um trabalho multimídia, né? Ou seja, você tem o impresso, você tem rádio, você tem rede social, TV. Eu acho isso muito legal, essa possibilidade de convergência de linguagem. Também pela cobertura no Ceará, eu fico muito feliz. Eu não sou um deputado de região, né, eu não tenho uma região só, né, eu ando o Ceará todo, né, e fui votado em 183 dos 184 municípios do estado do Ceará. Pois é. Mas é por isso que para nós é tão importante a gente dialogar com o Ceará. Mas eu quero falar com a juventude. Eu quero dizer para a juventude em especial, né? 2 coisas. Primeiro, não se deixe enganar, né? Veja, política não é o TikTok, né? A política não é o youtuber, o influencer. A política é a possibilidade da gente ter uma vida melhor. E a vida melhor não está em quem quer tirar direitos. A vida melhor não está em quem se mostra, né, contra o sistema, quando na verdade é o sistema. Veja, faça política. Né? Política não é só eleição e só voto. Política é quando a gente luta pela vida melhor. Que eu sei que você faz todo dia, quando acorda cedo, quando luta pela creche do filho, quando luta pela consulta do pai, né, quando quer o emprego. Né? Isso é muito importante. A gente precisa de mais investimento social.
e não menos investimento social. O pessoal do Bolsonaro quer menos Estado social, menos universidade pública, menos escola pública, eles não querem os IFs, né? Eles não entendem que o Brasil melhora com mais investimento em políticas públicas. Por isso eu quero pedir a você, não se deixe enganar. E segundo, né, a sua esperança, que é a minha também, não pode ser sequestrada, em especial por aqueles que sempre defenderam a violência. O lado de lá é a desesperança. Nós precisamos ter esperança, e a esperança ela tem que vencer o medo, ela tem que vencer a injustiça, ela tem que vencer a ignorância. Né? Nós queremos ser, sobretudo, aqueles que concretizamos a esperança. Então eu quero conversar com você, né, na juventude de todo o Ceará. Não se deixe capturar pela desesperança e nem pela esperança falsa. Mais justiça social é mais paz, mais direito e a única possibilidade da gente ter futuro. E assim, com esse recado, nós finalizamos mais uma edição do Destaque ANC. Muito obrigado pela sua audiência. E você já sabe, cobertura das eleições de 2024 aqui na Rede ANC, porque se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.